Amém. Boa noite, família. Tome seu assento. Seja muito bem-vindo, todos. Sejam bem-vindos. Nós vamos falar de um tema: igreja saudável. Esse é o meu tema, igreja saudável. Nosso texto é 1 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler do 3 ao 7. 1 Timóteo, capítulo 1, do 3 ao 7. Espero que de verdade o Senhor encontre um lugar para falar contigo aí. Que você esteja com o seu ser aberto, o seu interior totalmente acessível a Deus. Amém? Primeiro Timóteo, capítulo 1, 3. Vamos lá. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço a Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de boa consciência, de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Amém. Que o Senhor nos fale. Esse tema, igreja saudável, eu quero te mostrar, o quanto que a guerra por ser saudável, algum tipo de convívio que a gente tem, a igreja é um convívio, nada mais é do que um convívio, aliás, para que todo convívio seja saudável, as partes que envolvem esse convívio, elas têm que estar interagindo e fazendo de forma proposital o estímulo correto para que aquilo fique saudável. Eu quero te mostrar hoje que a saúde dessa igreja, não é o prédio, essa igreja, ela depende muito daquilo que você pratica, daquilo que você faz. E eu quero te mostrar isso através desse texto aí que nós acabamos de ler. Bom, algumas questões aqui introdutórias. É interessante que na igreja, em todos os lugares é possível praticar isso, mas na igreja você observa o poder que há no convívio. Há um poder em conviver. Não sei se você consegue perceber isso. A influência, por exemplo, é um poder exercido de uma pessoa sobre a outra, não é isso? Quando você tem alguém que te influencia, aquela pessoa ela tem um acesso ao seu ser que você não sabe nem dizer por quê. Às vezes você olha assim, aquela pessoa, tu fala assim, meu Deus, por que essa pessoa me acessa tanto? Por que ela tem tanto poder sobre mim? É o poder da influência. Isso, alguém conquista isso de nós e de repente a gente está dando nosso coração, às vezes até de uma forma inocente, ingênua, mas nós estamos ali cedendo. Na igreja é possível ver esse poder de forma ativa, porque a igreja de Jesus ela é um ambiente de ensino, ela é um ambiente de prática. Não tem como você ser uma igreja sem prática nenhuma. Não tem como ser uma igreja que não tem agenda, que não tem compromisso uns com os outros, que você não precisa fazer nada pelos seus irmãos não precisam fazer nada por você. Isso não é uma igreja. Isso já descaracteriza a igreja. Então a igreja, você vê claramente o poder do convívio. Então, queira você ou não, como você se encontra hoje, essa igreja está tendo consequências da sua forma de viver, para bem e para mal. Então, por ser também um ambiente de cura, a igreja é um ambiente onde todos estão procurando conserto, mudança, transformação. Sim ou não? Hã? Não, gente, você está perfeito. Sim, gente. Sim, você está procurando cura aqui. Amém? Que assustado agora. Eu vou sair daqui, porque eu sou um enfermo procurando cura, então não quero ficar entre os curados, não, porque vai que eu te contamine. Que é justamente isso que eu vou te falar. O fato da nossa enfermidade
a enfermidade que nos assola, ela está nesse convívio, e o convívio tem um poder, o que a gente precisa entender? Que há um poder também daquilo que é enfermidade em mim contaminar você. Há um poder que a sua enfermidade me contamine. Sabe, é um tanto assim estranho se você for observar as coisas que são estimuladas na igreja. Uma pessoa, ela não tem... Eu estava ouvindo uma pessoa falando que ela tinha um comportamento tímido. Só que a igreja dela é uma igreja que grita. E eu falei assim, interessante que não combina, porque a pessoa é tímida, mas ela gosta de uma igreja que se expõe. Então, não combina com a timidez se expor em público. Só que o que acontece? É o poder do convívio. Ela vê que uma igreja, para a pessoa, para o critério da pessoa, uma igreja ela se manifesta, ela se põe, ela interage com a pregação e com as outras coisas. Então essa interação faz parte do poder do convívio. Não estou julgando não, para mal, para bem, não. Eu estou dizendo o seguinte, uma pessoa mesmo que tímida, ela entra no ambiente, ela pode beber daquele ambiente, e aquele ambiente faz com que ela tenha coisas que não é da própria iniciativa da pessoa. Talvez se a pessoa fosse dessa igreja aqui, a pessoa não ia sentir falta de gritar durante a pregação, aquela coisa toda, como outros lugares são. Isso por quê? Porque é o poder do convívio. Então, a nossa enfermidade, você tem que entender o seguinte, ela é contagiante. Queira você ou não, você carrega coisas, eu não posso me aprofundar nisso, mas eu vou te mostrar aqui uma coisa básica para você entender que aquilo que a gente carrega sempre é contagiante. Contagioso, nunca é. A gente viveu o Covid, você sabe bem, né? Um espirro, e de repente a pegar na mão e a gente ficou o quê? Soquinho, cotovelinho e um bocado de coisa para tentar não ser contaminado pelas pessoas. Eu não sei se você teve alguma situação de Covid assim, que alguém na sua casa pegou e de repente todos pegaram. E você não pediu, olha, passa Covid para mim, igual você fazia lá quando você era adolescente, você queria uma conjuntivite para não ir para a escola. Você riu por quê, Vitor? Ficava passando a mão no olho do amigo e falando, calma aí, conjuntivite, né? Vai pinga. Hã? Você fez isso? Você não pode. O Vitor fez, eu duvido que não. Mãe, tá coçando meu olho, meu amigo tava, né? Quem nunca, né? Falou assim, cara, levanta o óculos aí, deixa a natureza agir, vamos ver se eu pego aqui uma conjuntivite. Gente, como é complicado, porque se você dar um mole de pegar na mão da pessoa e de repente, meu irmão, esquecer e secar o suor, conjuntivite nos teus olhos. Então, aquilo que nós temos é contagioso e nós precisamos cuidar. O apóstolo Paulo, ele preocupado em ensinar os romanos a ser uma comunidade cristã, em Romanos 14:1, ele vai falar algo parecido, algo dentro disso. Olha o que ele diz. Romanos 14:1. Acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Guarda isso aí. Essa palavra fraco, ela não é fraco de fraqueza, é de debilidade, é de doença, enfermidade. Em outros lugares ela é traduzida como enfermidade. Então ele está falando o seguinte, acolham quem é enfermo na fé. A fé, que é santíssima, falada por Judas lá no capítulo 1:20, né? Aqui ela é chamada de enferma. Você tem noção? A fé, que é algo puro, que vem de Deus, que é um dom de Deus, que Deus nos deu a medida dela, ela pode ter enfermidade. Só que ele está falando o seguinte, não repele essa pessoa, acolhe ela, só que não discuta com ela opiniões. No 15:1, ele continua os assuntos. E no 15:1 ele vai dizer, ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ele está falando o seguinte, vai ser difícil e você vai ter que aprender a conviver com o problema dele. A ideia aqui não é que aquela pessoa fique o tempo todo debilitada na sua fé. A ideia aqui é que o mais forte puxe o mais fraco. A ideia aqui é que se a gente foi surpreendido pela fraqueza de alguém, isso poderíamos ir a Gálatas, a Hebreus, tantos lugares que a gente pode ver esse mesmo princípio, ensinando a gente a conviver com o problema do outro, ensinando a gente a como tratar o problema do outro. Então, o que você tem de enfermidade está atrapalhando teu irmão.
Eu não estou falando de uma instituição agora. Eu estou falando do crescimento dele. Eu quero te mostrar que o quanto que seremos saudáveis ou não passa pela sua vida. Eu vou te falar, é muito mais forte que o púlpito, querido. É muito mais forte que esse momento aqui. Aquilo que vocês fazem juntos ou não fazem juntos é muito mais forte do que esse momento aqui. Você está junto comigo? Então preste atenção. O que está acontecendo nesse texto? O apóstolo Paulo plantou a igreja aos Éfesos. Tá, plantou, conviveu, ensinou, passou tempo com eles, estabeleceu ali uma cultura sadia. Mas pelo que sabemos dessa carta, pelo todo dela, não tinha liderança. O que estava acontecendo? Provavelmente irmãos mais velhos começaram a falar. E esses irmãos mais velhos, eles começaram a usar o púlpito para, ao invés de proliferar, de distribuir aquilo que faria as pessoas crescerem na sua fé, de trazer saúde para a igreja, eles começaram a gerar, através do assunto, através daquilo que eles pregavam, que eles ensinavam, discordâncias. Coisas que, ao serem levantados, demonstração de conhecimento, tentando trazer para si uma ideia de que nós somos mestres, nós entendemos mais do que Paulo, que esteve aqui e que nos ensinou. Eles começaram agora a deturpar o evangelho. O que começa a acontecer? No meio do povo começou discordância. É normal, quando começa discordância, a haver o quê? Partidos. Então a gente começa a observar uma igreja extremamente, que foi plantada com saúde e extremamente influenciada por causa da fraqueza de alguém. Existiam lá, é interessante o quanto que essa ideia de Paulo está muito clara. Não é a igreja inteira, é certas pessoas. Meu irmão, se isso não é jogar um verde, eu não sei o que é. Ele fala o seguinte, olha, eu deixei você aí em Éfeso, quando eu fui rumo à Macedônia, porque eu queria que você falasse com certas pessoas, instruísse certas pessoas que elas estão ensinando errado. Tem certas pessoas no meio de vocês que não estão contribuindo, estão atrapalhando. Certas pessoas. Não é 100% da comunidade, é uma parcela dela. Estamos juntos? O que acontece? A prática cristã, você vai ver isso no texto, isso não são, eu só estou formulando, está no texto. O serviço a Deus na fé passou a ser o quê? Na igreja? Nulo. Começou a dar lugar ao quê? A discórdia. Então nós vemos a prática cristã sendo substituída pela discordância. Vamos quebrar o pau aqui, vamos saber o que tu pensa, o que eu penso. Está errado, Paulo estava errado, vamos desfazer. A gente não crê como Paulo. Você está junto comigo? Então o que começa a acontecer? O trabalho, ele começou a dar lugar, em vez deles estarem ali, edificando a igreja, estimulando a igreja, fazendo com que a igreja crescesse, isso deu lugar a quê? A uma interminável busca por compreensão. É o tempo todo assim, mas o que você pensa? Ah, mas eu não penso assim, por causa disso, e por causa daquilo, e levanta questões, e você precisa entender que, literalmente, o que ele está falando aqui? Quando ele fala que essas coisas, elas não promovem, elas só promovem discussões, a palavra ali seria mais perguntas. Então, assim, questões produzindo mais questões, que produzem questões, e que ninguém cresce com isso. Você está aí junto comigo? Você está entendendo o quanto que, por causa que alguém decidiu falar o que quer, desfazer ensino, tirar as bases do cristianismo, o que está acontecendo agora? O apóstolo Paulo está falando, agora nós estamos vendo uma igreja que ela não tem mais uma dedicação. Nós estamos vendo uma igreja que agora ela está totalmente recheada de a cada dia mais questões e ninguém mais é prático, ninguém mais faz. O apóstolo Paulo fecha essa carta com o seguinte conselho para Timóteo, lá no 6:20. Olha qual é o conselho final. E você, ó Timóteo, 6:20. Primeiro, essa carta. Vamos lá, 6:20. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente falsamente chamam de conhecimento. Pois alguns, professando esse tal conhecimento, se desviaram da fé. A graça esteja com todos, esteja com vocês. Olha que interessante. Eles fazem,
fazem, levantam, levantam, levantam. Depois nomeiam, isso é o conhecimento, é porque o conhecimento chegou. Paulo diz, na realidade, isso levou a igreja a se desviar. Você não. Eu não sei o que você hoje, como que você se enxerga, meu irmão. Eu não sei como você consegue ver a sua vida cristã. Não sei se você consegue entender a gravidade que é o convívio. Se hoje eu pudesse escolher uma igreja para eu estar, para eu fazer parte, teria alguns elementos que seriam parte disso. Eu não sei se a gente encontra tudo aqui, não sei, não posso falar. Eu posso dizer que eu quero te estimular hoje a você entender, meu irmão, que aquilo que está acontecendo com a tua vida está literalmente influenciando o todo. Que o seu descaso, que a sua falta, a sua presença indiferente, a sua maneira de lidar com o que é ensinado, tudo isso está influenciando. Tudo isso está determinando. Tudo isso está dando sentido para a gente. Tudo isso está determinando se estamos crescendo ou não estamos crescendo. Essa igreja é a sua cara. Essa igreja, a tropa é a cara do comandante. Meu Deus do céu, isso aqui não é um exército, isso aqui é uma família. E infelizmente tem mais pessoas que influenciam. E infelizmente tem pessoas que não estão em cargos e influenciam. Infelizmente tem pessoas que têm peso e não têm responsabilidade do peso. Nós não podemos dizer que a igreja é culpa do pastor, isso é institucional, isso é reduzir a igreja a uma coisa que a igreja nunca foi. Quer dizer que os 12 eram a cara de Jesus. Um ladrão, outro incrédulo, tudo a cara de Jesus, igual a ele. É isso? A igreja era a cara de Paulo. Não, ele está chamando justamente para isso. Voltem a ser minha cara. Vocês perderam o evangelho que eu professo. Vocês se esqueceram o que foi trazido para vocês. Eu passo o tempo aqui construindo. Gente, destruir é muito rápido. Eu não sei porquê. Construir é um estímulo de esforço contínuo que vai custar a sua vida, seu tempo, às vezes seus recursos. Construir essa igreja não é um recurso que vem do dinheiro, gente. O dinheiro não dá um cadu construído. O dinheiro não causa isso. Facilita as coisas, a luz ligada, facilita os ventiladores funcionando, facilita essas coisas, mas não constrói nele. O que está acontecendo? Nós precisamos entender o que estava acontecendo com essa igreja, sabe por quê? Hoje, o que tem acontecido no meio de igrejas é que pessoas têm vivido alienadas. Elas começam um discurso de alienação. Você tem noção, presta atenção aqui, do que sai de você, o poder que tem para tocar alguém? Talvez você, pastor, eu não falo nada nessa igreja, eu sou a pessoa mais calada daqui. E então, o seu silêncio está custando. Efésios 4:29, Paulo está ensinando novas obras de quem está em Cristo. Olha o que ele vai ensinar sobre a nossa boca. Meu irmão, é muito forte isso. Por quê? Às vezes você usa a sua boca de forma despropositada, você não tem intenção de mexer com ninguém. Não é um ensino daqui somente, não é o nosso assunto. Então a gente não tem como aprofundar, mas Paulo fala isso em outro lugar, em Colossenses também. Vamos lá. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Ele está falando sobre o uso de palavras imprudentes e também os nossos palavrões, só que tem muita coisa que crente usa que, sei lá, talvez não é os palavrões conhecidos, mas são os palavrões adaptados. Mas vamos seguir aqui. Ele diz, mas unicamente, ele pede, só usa a boca para isso que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Você tem noção do que é assim? Você só pode abrir a boca para isso? Porque ele está falando, porque quando você abre a boca, você transmite. O problema é esse, que quando abrimos a boca, a gente contamina. Para o bem e para o mal. Usa a palavra contaminação aí de uma forma mais neutra agora. Nós usamos isso de forma negativa.
Mas a verdade é que nós transmitimos enquanto falamos. Agora, entenda, meu irmão, imagina que você não aprendeu ainda o poder da sua influência e você não utiliza desse poder. Mas, pastor, eu não sei nada de Bíblia. E quem disse que é assim? A sua forma de assumir, gente, eu estou procurando saber, pode tocar a vida de alguém. O seu, meu Deus, eu estou me consertando. Meus irmãos, eu ainda sou novo na fé. Meus irmãos, eu ainda estou crescendo. Estimula, gente, como é bom. Teve um pós-culto que o Pedro, ele compartilhou comigo algumas experiências dele. Eu saí daqui tocado, mais do que a mensagem que eu tinha pregado. Talvez o Pedro não sabe, ele só queria falar. Só contar como é que foi a semana dele, como é que estava a experiência dele com Deus. Será que ele foi, vou para lá e vou tocar a vida do pastor, porque eu sou o cara. Será que foi isso? Ele planejou? Não. Ele, num pátio da igreja, ele decide falar sobre a sua experiência com Deus e aquilo mexe comigo. Por que nós somos em pequenos grupos, gente? Para dar a oportunidade do membro mais novo da nossa igreja poder falar de sua vida com Deus, poder ser ouvido sobre sua vida com Deus, poder ouvir a experiência do mais velho. E assim a gente se cuidar. Não é só um líder cuidando, não é só uma instituição, nós somos uma família. É para isso que nós somos. A gente deveria ser apaixonado por esse método de igreja, gente. De falar assim, meu Deus, eu posso sentar com gente de verdade, não é só nuca. Domingo a gente se vendo pela nuca e se contentando com isso. E daqui a pouco todo mundo sai desesperado, pega seus carros, tchau. Tem gente que só vê só no tchau assim, ó. E tu acha que tu pode chamar isso de influência positiva, construtiva da tua igreja? Você acha que um convívio basicão, ali, esporádico, só Deus sabe a qualidade com que você faz isso aqui. Tem algumas pessoas que bateu o cartão no domingo, ela se sente desimpedida. Tipo, fiz muito, hein? Eu fui. Querida, convivência, o alimento, a interação, a preocupação. O Anselmo subiu domingo e falou, quem não está aqui, preocupe-se com essa pessoa. Então, o que está acontecendo? As pessoas se alienam no discurso e não observam o que é ser igreja. Igreja é uma ideia de coletividade, de interação, de convívio. Ela nunca será unitária. Ela nunca será feita de uma pessoa só. Onde estiverem 2 ou 3. A gente vai viajando na maionese, pensando, Jesus falou que qualquer esquina com 2 ou 3. Não é isso não, gente. Jesus falou que a conexão de 2 ou 3 pessoas faz o princípio igreja. Ou seja, é a conexão. Ele só queria chamar atenção para a conexão. Até porque, vamos pensar aqui numa coisa. Vai a teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, o que você faz? A Bíblia fala que pega mais um. Já são 3, junto com o desviado. Se ele não ouvir, leva ele para igreja. Mas ali já era 2 ou 3, então já é igreja. Não, gente, Jesus não estava ensinando sobre ser 2 ou 3. Pronto, abriu uma célula, agora é uma igreja. 2 ou 3 reunidos no meu nome, Jesus falou que estava no meio. Jesus está no meio da gente aqui, na minha casa, porque agora é a nova igreja que eu abri. Não. A título de curiosidade, não jogando papo fora não, está dentro do que a gente está falando aqui. Jesus só falou o termo igreja 2 vezes. Mateus 16 e Mateus 19. Você tem noção que a coisa que Jesus veio fazer, que é estabelecer um povo, ele não quis enfatizar o nome do povo? Você sabe por quê? Porque a ideia é a conexão. Ele não queria, que não é o nome, não é a placa, não é nada disso, gente. Não é a cor. Nada disso importa, não é o banco, não é a estrutura. Ei, nós estamos falando do seguinte, a tua forma de interação com o teu irmão está custando para ele, está custando para mim, está custando para nós. Não tem a ver com o pastor pregando, não, gente. É tão interessante que olha só o que Paulo faz. E nós precisamos desse sentido do hoje, sabe? Nós somos um povo que estamos vivendo na época do debate, do vídeo de resposta A, do vídeo de reação. As pessoas que são membros, que são inscritos em canais, em lugar, faz um vídeo reagindo ao vídeo do fulano que falou de você. Aí o cara vai lá e fica num eterno vídeo. Eu já vi vídeo do vídeo do vídeo. Eu já vi gente fazendo um vídeo em cima do vídeo de resposta. E assim o pau tá indo para um lado e indo para o outro. Esse espancamento coletivo, legal. O apóstolo Paulo fala o seguinte, você vai para aí,
você vai ter que brigar, instruir com certas pessoas. Ele usou o termo certas pessoas. Só que olha a questão, o apóstolo Paulo coloca assim, só que tem uma intenção da instrução. Ele fala, um intuito no verso 5, 1 Timóteo capítulo 1, o texto que estamos usando como base, verso 5, o Diogo vai projetar isso só para a gente ver o iniciozinho, porque ele fala assim, ó, ora, o objetivo, o que aconteceu comigo? O intuito da presente admoestação? Estranho, minha versão está diferente. Eu fui vendido por alguma coisa hoje lá em casa que eu não entendi. Não estava quando eu li, gente? Vocês nem para avisar. Eu desviei do caminho que não se deve desviar e vocês nem para falar. Então eu vou ficar só no telão, hein? Toda vez agora. Que eu anotei tudo aqui com essa versão que eu nem sei qual é. Não entendi nada agora. Não faz nem sentido isso para mim. Tem que ir lá depois tentar entender. O objetivo dessa demonstração. Paulo está falando o seguinte, tem um objetivo. Não é solta, não é briga por briga, não é vai lá e prega uma confusão. Olha para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Você deve ter visto muitas discordâncias nesse campo da internet agora, muita briga da igreja com a igreja. Uma coisa que me chama a atenção é que você não consegue achar um intuito. Tu fala assim, cara, o que essa pessoa está visando? Porque lá no fundo, sempre tem uma impureza. Sempre tem alguém querendo eliminar alguém. Sempre tem alguém dizendo, sou o melhor. Presta atenção aqui, a igreja não precisa se dividir, gente. A destruição da igreja chama-se divisão. Você ainda não entendeu isso? Uma igreja que se divide, uma igreja que fica criando partidos. Não, nosso grupo. Gente, isso é destruidor. Isso é danoso. Uma igreja que começa a criar, daqui a pouco a gente não consegue mais pertencer a grupo, então começa a ficar pessoas soltas, pessoas que não cabem em grupos. Aí as pessoas estão por aí. Querido, preste atenção, leva tempo, tá? Vínculo leva tempo. Leve o tempo que você precisar. Mas se você se estimular, você vai entender que você pode entrar na igreja e fazer parte da igreja, porque preste atenção aqui, nós temos intuito com aquilo que instruímos. Nós não somos como aqueles caras lá. O Paulo está falando, eles não sabem nem o que eles estão falando, eles não sabem nem do que estão falando, eles estão promovendo maluquice no meio da igreja. Isso está levando pessoas a se destruírem na fé. A fé não está acontecendo. Então preste atenção, podemos ser uma igreja onde a coisa não está acontecendo. Você tem noção que pode haver igreja que está com seu culto acontecendo, com as músicas maravilhosas, com isso, com aquilo, só que lá no fundo, você não consegue encontrar ali a consciência do comunidade. Gente, uma comunidade tem um pejorativo, uma zombaria que faziam, quando a gente veio com esses termos de igreja, comunidade. Você já deve ter percebido que quando você fala que sua igreja é uma comunidade cristã em Figueiras, a pessoa fala assim, tá, não é batista, assembleia. Quem já viveu isso? Você sabe por quê? Porque comunidade não é coisa boa, gente. É isso. Só que deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia se explica. Eu não preciso seguir o analfabetismo bíblico. Eu posso olhar para ela. Você está aí? Você não está perdido não, irmão. A tua igreja não está brincando de ser igreja. A gente não está aqui. O que nós estamos fazendo? Diogo, põe para nós aí Atos 6:2. Se você for olhar a Bíblia, é só olhar a Bíblia. Né? É só olhar a Bíblia. Já viu? Quando a gente fala, né? Botaram uma vez uma foto de uns políticos reunidos e falaram assim, se gritar pega ladrão, não fica um. Já viu aquele da Bíblia? Se jogar, reunião de hereges, se jogar a Bíblia, não fica um. É só abrir a Bíblia. O que os 12 convoca para decidir uma questão sobre a igreja? Comunidade dos discípulos. Eu não estou tirando o nome de Bíblia, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que a igreja era chamada de comunidade dos discípulos, ou seja, um ajuntamento das pessoas que seguem a mesma coisa. Por favor, gente, se isso aí, eu não estou falando que daqui tiramos nome, não tem nada disso, e não estou forçando, eu só estou te mostrando que a nomeação, a Bíblia não está nem aí para chamar de igreja. Aí falavam isso aí não é nem uma igreja, é uma comunidade. Meu irmão, só uma questão. Nós somos, sim, a comunidade dos discípulos que interagimos pela nossa fé. Você está aí? Nós precisamos... Eu não sei se você está conseguindo entender o teor da mensagem. Você faz parte daquilo que
está acontecendo na fé do outro. Queira você ou não, esse é o grande problema de ser igreja. Eu também queria, gente. De vez em quando eu falo assim, Senhor, essa ideia teria que ter sido unitária. Cada um resolve a si mesmo e está todo mundo bem. A gente segue as nossas vidas. Ninguém dá problema para ninguém, mas não é assim. O problema do outro passa a ser nosso problema, o choro do outro passa a ser nosso choro, a alegria do outro passa a ser nossa alegria, o louvor do outro passa a ser o nosso louvor. Às vezes você não vai estar se alegrando no testemunho seu e esperando alguma coisa. Você vai ver alguém do teu lado ter aquela conquista, você vai precisar dar louvores a Deus por meio daquela conquista. Agora, eu não preciso inventar hoje um sermão, porque Paulo fez isso por mim, por qualquer pregador que abrir esse texto. O que Paulo falava que era a visão do que ele queria que a instrução promovesse de volta? É a isso que nós temos que voltar. A gente não precisa pensar, mas pastor, qual é o antídoto? É só olhar o texto. Primeiro, ele vai falar lá no 5, deixa o 5 ali, Diogo. O 1:5 de Atos, de Timóteo, 1 Timóteo. Ele fala que ele queria um amor que procedesse de um coração puro. Olha lá, eu não estou inventando nada, está tudo ali. O amor que procede de um coração puro. Esse primeiro ponto. Há algumas questões interessantes aqui. A gente precisa entender que nesse convívio aqui, nós perdemos aquela ideia de que o outro é o nosso concorrente. Gente, nós estamos num ambiente selvagem. Você sabia disso? Por exemplo, é comum você fazer um amigo na faculdade. Talvez um amigo que te indicaria para um trabalho. Alguém fez um amigo assim? Beleza. Mas 100% dos teus amigos e alguns que eram teus amigos simplesmente esqueceram de você pós-faculdade? Você sabe por quê? Você é um competidor no mercado de trabalho. Não sei se você entende, mas é selvageria. Você já viu, você nunca viu isso em família, pais vivos, os filhos se assentam e falam assim, mas quem vai ficar com o terreno lá de trás? Não, eu acho que eu tenho que ficar com a casa de mamãe. Aí tu fica assim, o defunto tá respirando, gente. O defunto tá ali assim, olhando assim, ó. As joias de mamãe é de quem? É minha, porque eu cuidei de mamãe. Aí a pessoa pensa, não, mas peraí. Daqui a pouco tá pegando. E essa sandália que ela tá calçando? Entendeu? Você nunca viu esse ambiente selvagem dentro de casa. Nunca. Isso é coisa da minha cabeça. Eu também nunca vi isso no meu tempo de pastor. Eu nunca vi isso toda hora, né? Porque algumas vezes sim. Para a glória de Deus não é sempre. Mas você vê esse ambiente selvagem dentro da família. E dentro da igreja. Ninguém quer ser líder e passa a perna no outro. Você acredita que um cara tentou me prejudicar para ele ser enviado a líder de célula antes de mim? Eu vivi isso dentro de igreja. Caraca, eu estava chegando. O cara foi lá, falou umas paradas, fez uns negócios doidos. Eu sei que o nosso líder fez uma reunião maluca. Ele botou a Bíblia, mandou todo mundo botar a mão na Bíblia e jurar que diria só a verdade. E eu, recém-chegado no Evangelho, olha, eu passei por coisas difíceis, gente. Muito difíceis dentro de igreja. Muito difícil. O que você falar, eu vou te falar, eu tenho uma historinha para te contar. De perseguição de líder, de falta de sabedoria, de gente que não tinha sabedoria, de gente que eles só pensavam no próximo crente que eles podiam matar. Porque, assim, era agressivo em alguns contextos da minha localidade você ser espiritual. Você tinha que ser carnal para você pertencer. Essa era a minha comunidade. Ou seja, para eu pertencer a isso, eu tinha que ser como aquilo. Você entendeu como é que o poder do convívio é terrível? Meu irmão, presta atenção aqui. Eu não sei se você entende, mas se tem uma ala que você está enxergando que está morta dentro dessa igreja, foge dela. Está na hora de você entender que você é um agente do reino de Deus aqui dentro, que você é um ministro de Deus, você promove vida. O que você carrega é especial, não pode ser vendido assim. Não deite as suas pérolas aos porcos, para que eles não, voltando, não pisoteiem, quebrem tudo, enfim. Eles estão ali. Talvez tem pessoas que não estão querendo conviver com a gente, elas não querem a mesma fé que nós queremos ter. Nós queremos amar Jesus, gente. A gente não quer ficar aqui domingueiramente, aqui o tempo todo, alienando você, querendo teu dinheiro, fazendo discurso para arrancar a tua grana. Eles não sabiam mais, eles não procuravam mais aquilo que unia eles. Eles não entendiam. Peraí, se nós tivermos um coração puro, e esse amor que procede de um coração puro, eu vou querer o Cadu.
Ou você dentro do seu casamento, a minha esposa é um anjo, pastor. Ela concorda com tudo que eu falo. Ela é uma fingida. Vou te antecipar, ela é uma fingida. Ou pau mandado. Ela deve ter um monte de discordância, deve estar aqui, ó, engasgada para falar um monte de bocado. Não chega em casa e fala, é verdade, amor? Faz isso não. No seu casamento tem discórdia? Tem discordância? Sim ou não? Vocês são saudáveis, gente. Botafogo e Flamengo. Aqui. O clássico amigo do vocês viram lá, né? Naquele dia lá, estava a Roberta pegando o Cadu dentro de casa. Entendeu? O que acontece? O vínculo, ele só enfraquecia naquela comunidade dos Efésios, acabando com o senso de comunidade. O que ia fazendo? Porque o tempo todo a gente se une para debater, para divergir, para separar, não tem nada que conecta, só tem aquilo que expulsa, que repele. Imagina se o tempo todo, gente, a gente ficar em temas que a gente discorda. Vamos lá, você é livre para discordar. O que eu estou querendo discordar? Em temas que pode discordar. Tem coisa que dá para discordar, sim ou não, gente? Tem coisa que dá para discordar. Agora, tem coisas ali que são fixas, que nos unem, que nos vinculam, que nos conectam, e isso não vai mudar. Presta atenção, nós precisamos ter mais desejo da gente estar junto, gente. Olha o que a Bíblia falou, que aquilo ali que eles estavam fazendo promovia discussões, ou seja, só questões, aumentava a tensão entre a igreja, ninguém conseguia mais conversar, e lá no fundo o que sofria? O serviço da fé. Porque ninguém mais estava prático, estava todo mundo briguento. Agora é todo mundo sabendo, mas aí, tu concordou com quem? Eu fui chamado para um debate. Fui chamado para um debate dentro de igreja. Não fui, porque eu não vou a debate. Eu não vou a debate. Gente, pode ser o santo de Deus, os pastores que eu amo, meus amigos. Pode ser olha, me chamou para um debate, eu não vou. Primeiro, o debate você pode ser feroz. Tua ideia é poder expor ali o que você pensa de forma totalmente livre. E isso, meu irmão, quem é do ensino, quem gosta da coisa, do argumento, tu não vai querer perder uma. É a hora que tu tá com raiva de um irmão. Gente, eu já vi debates que teve que ter sido tirado do ar. Foi tirado do ar. Porque o irmão perdeu a paciência e entregou crime ao vivo e a cores. A cores não, porque não tinha imagem. O que a gente precisa entender? Nós precisamos olhar para a igreja de Jesus e pensar, meu Deus do céu, eu estou me desconectando ou eu estou me vinculando? Os nossos laços, eles só serão fortes se a gente estiver conseguindo alcançar esse nível que Paulo falou, um amor que procede de um coração puro. Ou seja, a nascente daquilo que eu digo ter pelo Felipe, pelo Cadu, tem que ser puro. Eu não posso ter por ele algo que tem intenções por trás. Paulo está falando o seguinte, o verdadeiro amor está no ambiente da pureza. Olha o que deve nortear o nosso relacionamento, gente. A Bíblia está dizendo que nós temos que ser puros para sermos intencionais e amorosos uns com os outros. Então vamos supor, vamos lá colocar, que quem não consegue ter amor pelo irmão, é por isso mesmo. Ele está no ambiente da impureza. Não fica só nas palavras de Paulo aqui. 1 de Pedro 1, 22, fala a mesma coisa. Ele fala, olha o tempo, tendo purificado. Ele não fala assim, você está em processo. Não, ele chama de tendo sido puro, tendo sido feito puro, tendo purificado a sua alma pela obediência à verdade. Olha o que tem que ser. Alguém que se purificou e se tornou puro, olha o próximo passo. Com vista ao amor fraternal. Ele fala que uma pessoa que foi atingida pela pureza da palavra, o que ele faz no segundo passo? Ele começa a falar, tenho que amar alguém. Gente, para você entender, meu Deus, o que existia antes da criação de Deus? Deus. Por que Deus não pode ser apenas um ser na sua totalidade? Porque Deus é amor. A essência de Deus é o amor. E o amor faz o quê, gente? Partilha. Tanto partilha que Deus quis fazer uma coisa inferior, que éramos nós.
para ele partilhar com a gente o amor dele. Por isso Deus decide criar, Deus decide fazer. Agora preste atenção, a Bíblia diz o seguinte, o amor fraternal não fingido, porque se pode fingir. E ele diz, amem intensamente seu marido e sua mulher. Está escrito isso aí? Seus filhos. Está escrito isso aí? Seus pais. Não, uns aos outros. Está dizendo que uma pessoa que você não conhecia a história até então, que decidiu ficar aqui com a gente, ele está falando que eu devo amar essa pessoa de forma intensa. Só que isso tudo vem do ambiente da pureza, gente. Isso tudo é possível, tá? Mas isso tudo vem do ambiente da pureza. Não pode proceder de um coração qualquer. Não é isso. Paulo falou, o que a gente visa é que eles voltem à prática do amor uns aos outros, que procede de um coração puro. É o amor. Eles estão sem amor. Eles estão se dissolvendo nessa proposta de se degradar, de, eu não penso assim, eu acho assim, olha isso aqui. E isso tudo estava virando uma destruição para a igreja. O que a gente precisa entender, gente? Nós somos uma igreja, portanto, o que a gente está fazendo? Nós estamos construindo pessoas. Você tem noção disso? Você pode olhar, sabe, o que me entristece, eu amo ver vocês crescer, gente. Amo. Quando eu olho na internet coisas, esses dias no treinamento eu mencionei pessoas que eu vejo vocês fazendo mentoria, eu fico feliz, cara, fico. Eu agradeço a Deus, porque se tem uma coisa que me arrepia, me causa... Eu tenho dificuldade, é com mediocridade. Pessoas que fazem as coisas mais ou menos. Se você se propôs a ser alguma coisa na vida, seja excelente. Isso glorifica o teu Criador. Você está me ouvindo? Deus não é glorificado no seu relaxamento com as coisas que estão sob sua posse. Se você tem uma profissão, se você faz alguma coisa... Gente, não está competindo com ninguém. Você precisa se estimular a ser o melhor que você precisa ser para glorificar o Senhor. Isso é viver. Comamos, bebamos, coisas simples. Fazei tudo para a glória de Deus. Quem dirá a tua profissão? Cara, organiza teu ambiente de trabalho. Senta com gosto, senta com água. Fala, Deus, agora é meu devocional aqui, Senhor. Que isso, pastor? Eu não posso buscar a Deus enquanto eu trabalho. Quem disse? Eu estou dizendo para você teclar glorificando ao Senhor. Estou dizendo para você organizar sua mesa e falar, Deus, isso aqui tudo é para o Senhor. Gente, devocional não é só orar, não. Comer, beber, coisas mais simples que nós praticamos. Ele está falando para a glória de Deus. Você está comigo? Agora, você sabe uma coisa que me entristece? O quanto que a gente desmerece que a igreja ela faz parte da nossa formação. Não tem o mesmo peso. A palavra de Deus está começando a perder a sã doutrina, a saúde, a doutrina saudável, ela está começando a perder o seu lugar. Eu estou começando a perceber isso. Não tem mais isso de você pregar uma palavra e a igreja sair. Não tem mais isso. Não tem mais que um sermão produza movimento, engajamento. Você sabe quando alguma coisa produz? Quando eu cometo uma cacofonia, quando eu falo alguma coisa errada, quando eu mando alguém para o inferno. Essas coisas produzem resultados de comentários pós isso aqui. Se eu falar alguma coisa fora da curva, você sai comentando. Mas não tem o mesmo efeito, os princípios que você está agora vendo. Eu não estou enchendo linguiça. Se eu fosse um pregador moderno, eu ia ler esse texto, eu ia esquecer ele, eu ia falar o que eu quisesse em cima dele. Eu te garanto, como a igreja não está prestando atenção nas coisas que ouve, ela não está dando ideia à palavra que promove vida eterna. Você tem noção do que custa a eternidade? Eu não sei se isso cai na ficha da gente. Como é que as palavras para essa vida fazem um efeito tão mais profundo? Só que você não pode fazer parte desse barco, meu irmão. Você tem que vir para cá com fome, falando assim, cara, eu vou perseguir. Sabe por quê? Tem coisa dando errado na tua vida que escuta o que eu vou te falar. Tem coisa dando errado na tua vida. E você vai bater, martelar, se esforçar e vai se frustrar. Porque tem coisas que não são produzidas com o nosso resultado. A gente não consegue fazer. Pastor, mas eu sou bom. Eu vou peitar essa verdade. Peite, meu irmão, mas peite bem mesmo. E a frase que eu tenho falado, que ela te acompanhe. Quebre um princípio e ele te quebra. Os princípios são protetivos, são construtivos. Mas uma vez ignorados, eles destroem. A mesma coisa que levanta, faz cair.
Você entende isso? Hein? Um exercício físico pode ser algo que nos faça bem, como pode ser algo que nos lesione de forma gravíssima. Eu estava vendo um cara colocando excesso de peso no bíceps, de repente ele fez isso aqui, rompeu. Eu vi o cara cair assim, ó, enorme, um cara enorme, e ele assim, gritava de dor, e as pessoas tentando acudir, e ele gritando de dor, porque já foi, meu irmão, o músculo foi beleléu, sabe Deus o que mais. A mesma coisa que está ali construindo uma pessoa, fazendo bem para ela, pode ser a destruição dela. Então a gente pode pegar uma coisa e manipulá-la de forma errada. Gente, presta atenção, esse lugar aqui é construção para a tua vida. Usa o tempo que você está aqui, pegue o que eu estou falando, vá para o dia a dia e fala, não, peraí, não é só anotar, a cultura ainda perdura aqui, amém? Nós temos uma cultura de anotar a palavra, não é só anotar, é abrir a anotação e falar assim, cara, eu vou além do que ele falou, eu vou ler Timóteo todo, eu vou ver o porquê que ele falou que isso está em Timóteo, tá mesmo? Tem que questionar, gente. Tem que marcar discipulado, pegou uma mensagem como essa, fale assim, olha, minha participação na igreja está horrível, com quem que eu converso? Teu líder de grupo, chama ele, fala, meu líder, essa semana eu preciso de um discipulado, cara, eu preciso interagir melhor com você. Cara, eu estou muito para mim, me ajuda. O que eu faço? Ele vai te dar uma instrução. Incomode o seu espírito. É assim que nós promovemos crescimento espiritual, gente. Agora, se nós ficarmos aqui o tempo todo, recebemos o estímulo e aquilo só fica ali, no campo das ideias, no campo do... Cara, você tem que entender isso. Ninguém aqui está querendo te bitolar e te alienar. Essa igreja não foi feita para você que quer que te engane. A gente fica aqui só falando de anjos e demônios. Meu irmão, anjos e demônios estão aí, a batalha espiritual é séria, a gente fala também sobre ela, mas hoje você precisa entender isso. O que eu estou te chamando é para você entender de uma vez por todas que igreja não se faz de um indivíduo só, que a igreja não é a cara do pastor, que não tem nada a ver com o meu estímulo, não tem nada a ver, não tem a ver. Uma igreja não pode ser feita de um final de semana, não pode se resumir a um domingo, não pode, isso não pode ser igreja. Pastor, eu não tenho tempo. Meu irmão, não é possível. Você tem Instagram, você entra lá, então mande um oi no WhatsApp, tá tudo bem, já resolvido, ó, a tua falta de tempo. Eu estou falando da interação, querido. Eu estou falando do desejo pelo outro, eu estou falando que você na vida do outro é fundamental e indispensável. Queria eu que isso não fosse verdade. Eu queria poder falar, eu e a liderança, e o restante, vive aí. As pessoas só precisam de mim e da liderança. Tem igreja que é assim. Querido, para você que não tem um chamado, não quer, não é por causa de doença do que você viu para ir por fora, não. Você que não quer. Pastor, não é meu chamado liderar. Você é tão importante para essa igreja. Se você entendesse. E é por causa disso aqui, ó. A culpa é da Bíblia. Efésios 4:12. A culpa é da Bíblia. O problema é que a gente não tem como fechar os olhos para isso aí e falar, quer saber? A partir de hoje a igreja aqui é de outro jeito. Não tem como, Selma. Como que a gente faz? Está escrito, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Com vista, isso aqui está falando dos dons, que aperfeiçoam os santos, e os santos desempenham o seu serviço, e o corpo de Cristo é edificado. Nós precisamos entender que essa verdade sobre o corpo de Cristo, hoje nós não falaremos, tá, gente? Nem sei se eu volto a esse assunto. Eu senti uma ênfase nessa parte aqui. Mas temos a boa consciência, tem a fé sem hipocrisia, enfim. Porém, olha que interessante. Os versos 15 e 16 desse mesmo texto, 15 e 16, vamos lá. Diz assim, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Tentaram, Roberta, pegar esse texto e falar assim, juntas são os líderes. Paulo está dizendo quem é? Quem são as juntas, gente? Quem junta? É nós. Segundo a justa cooperação de cada parte. Cada parte também é os líderes, não é? A gente vai transformando isso tudo aí num tipo de clero, para a gente falar, esses aqui. Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Perceba que amor está no 15, amor está aqui. Você entende que a ideia é que o corpo
Os próprios santos edificam o corpo de Cristo. Não é uma pessoa, gente. Aquele pastor é um plantador de igreja. Ele pode ser o ponto 1 da igreja, mas ele nunca planta uma igreja, porque a igreja é a lavoura que se cuida. É interessante que nós promovemos esse cuidado nessa interação que nós temos uns com os outros. Não adianta você pensar que pastor não é pastor, gente. A igreja que é feita por um pastor e construída sobre ele, conectada a ele, ela falece. Ela morre. Porque ninguém pode ser, nenhum indivíduo pode chamar para si uma atenção que ele não tem. Não, Deus não deu energia para pastor, Deus não deu bênção, unção, capacidade, conhecimento total. Pastor nenhum é uma pessoa que é pleno e só ele acabou. O que eu faço, o que eu estou dentro da minha tarefa, eu tenho unção, eu tenho autoridade. Agora tem muitas outras pessoas chamadas e vocacionadas dentro de igreja. Qual é o problema? A gente fala que eu sou crente banco, termos bonitinhos. Eu só quero ficar lá, só vendo. Meu irmão, tu não está vivendo igreja. Tu não está vivendo igreja. Vem ser igreja com a gente. Está na hora da gente olhar para a nossa igreja e se apaixonar. Porque nós não estamos falando, gente. Está na hora da gente ir para além das práticas que tem que ser ordinárias, tem que ser ali trabalhadas. Teve uma chuva em Nova Iguaçu. A igreja está promovendo uma assistência social aos membros. Está na hora dos membros conseguirem falar assim, eu vou falar no meu pequeno grupo. Gente, entrou água na minha casa. E as pessoas falam assim, o que a igreja vai fazer? Afinal, a gente dá o dízimo. Não, pelo amor de Deus, não mate a igreja. O que a igreja... Lembra, a igreja é o coletivo. Pega o coletivo dos santos se tiver 2 ou 5, esfregando o chão da casa suja. Ali o Senhor está. Você tem que entender esse vínculo. Para que tudo é uma ação social? Eu estou esperando uma ação social para doar uma roupa. Meu Deus do céu. Olha alguém e fala assim, querido, eu vou pegar os teus filhos e eu vou doar os materiais dos seus filhos. Agora eu penso só em material, né? Não é exatamente isso. Você compra de um, fica assustado? O André compra de 3, é pensar nisso. Gente, tudo é cesta básica, só igreja. Se tem alguém do teu lado, claro, você não tem, a igreja tem aí, fale com a Andressa e vai servir. Agora, o que eu estou querendo dizer? Tudo precisa de uma estrutura. Falimos, essa é a verdade. Tudo precisa de um estímulo, falimos. Gente, quando é que a gente vai pegar aqui, vai ter aquelas reuniões? Vamos orar. Alguém toca um violão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vamos orar. Quando é que a gente vai voltar a ter essas coisas? O pastor nem sabia que podia. Meu irmão, tu é uma igreja. O que tu não pode por aí? Montar outra igreja. Quem te enviou? Não é nessa? Nunca nem vi falar nem no pequeno grupo. De repente o cara está pregando. Não, eu não vou agora no domingo não, pastor, que é a nossa igreja. Você entende, gente? Olha para mim. Como é que está teu vínculo? Você acha que está satisfatório? Tua participação está satisfatória? Isso aí é tudo que você pode ofertar à pessoa que você tem que amar ardentemente. Do contrário, irmão, comece a pensar de trás para frente o princípio. Meu Deus, por que a minha alma está tão impura ainda? Constrói a pureza. Tem gente querendo muito o seu amor, ser amado e amar junto com você. Tem gente precisando. Você não tem noção de quantas pessoas você poderia desenvolver aqui dentro. Você tem noção disso? É isso que eu estou tentando falar. Sabe o que me dói? Eu não consigo mais viver esse tipo de igreja. Não, eu não seria de uma igreja assim. Onde a pessoa vira e fala assim, pastor, o evangelismo, pastor, quando é que o senhor vai movimentar as coisas aí? Eu não consigo mais isso, gente. Eu não consigo. Pastor, cara que dá aula na salinha, canta, toca, está aqui no contrabaixo, de repente pega aqui o microfone e vai pregar. De repente, não, ninguém mais limpa a igreja, agora eu que limpo. E eu também que... Eu sou o Todo-Poderoso, eu nasci para ser Deus, só que o trono estava ocupado, o último que tentou caiu, então eu estou aqui ainda no lugar de quase Deus. O que é isso, gente? É a falência da igreja. A igreja se envolveu com tantas coisas que são periféricas e não são essenciais, que morreu. A gente não está construindo a igreja, a gente não está interagindo com ela, a gente está querendo matar
aquilo que a gente nunca deu vida. Eu dei a minha vida. Que? As pessoas estão falando, mais geraram polêmica nesse Brasil. São pessoas polêmicas, atrapalham, enganam, omitem o que é ser igreja, com todo o poder nas mãos. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, eu não queria ter a visibilidade dessas pessoas, só queria ter um número de pessoas que pudessem influenciar. Imagina a gente podendo falar isso aqui para 1000 pessoas. O que seriam 1000 pessoas podendo replicar esse ensino de hoje? Não sei se você entende. É sobre isso, gente, crescimento de igreja. Imagina 1000 pessoas falando assim, a partir de hoje eu cansei de ser uma instituição, eu vou ser uma igreja. 1000 pessoas falando assim, meu irmão, eu vou me conectar aí. Roberta, minha discipuladora. Roberta, me ajuda a crescer na fé junto com você. Eu não vou disputar com você, eu quero crescer junto com você. O que eu puder fazer para edificar um grupo forte, para que os nossos irmãos, nosso pequeno grupo, todo mundo esteja bem. A briga do outro vai ser a minha briga. Se ele chorar, eu choro. Se ele rir, eu vou rir. Imagina isso. Aí tu pensa assim, meu Deus, que lindo. Ai, pastor, estou apaixonado. Me apaixonei de novo para a nossa igreja. Não, gente, é só isso que é ser igreja. Que é ser igreja. É só isso. Não tem outra descrição. Você entendeu, André? Não tem outra. O quanto que a gente ficar desvinculado é o quanto a gente não é igreja. Por isso a gente fala, todos os membros da igreja, todo mundo que está no grupo da igreja, todo mundo que colocou o nome aqui na igreja, todo mundo que faz parte do hall de membro da igreja é da igreja? Não sei, querido. Está escrito. Eu deixo para aquele que sabe que o nome dele está escrito no livro da vida, ou não, sim ou não. Do contrário, presta atenção, por favor. Você hoje precisa se julgar do que você ouviu aqui. Nós nem falamos. A boa consciência é uma coisa que se estende por todas as escrituras. E as pessoas que negaram a boa consciência, negaram a fé. Por 2 textos bíblicos, Paulo atrela a mesma ideia. Perdeu a boa consciência, perde a fé. Uma coisa está ligada à outra. Poderíamos falar disso. Poderíamos falar do quanto que uma fé, ela tem que ser um comportamento amadurecido, bem firmado, ou seja, ela corre um risco de ser só uma coisa encenada, e não uma coisa que te convenceu e te ganhou e através das atitudes você a expressa. Podia ser só uma coisa que você fica ali, ó, fingindo que é. Isso é hipocrisia. A palavra ali é para ator mesmo. É encenação, gente. Encenar que tem fé. Encenar que crê que Jesus te salvou. Encenar que crê que você crê no fim das coisas. De que tudo vai ser refeito. De que Cristo está vindo. A gente vive nessa historinha. Jesus está vindo, você está feliz. Aqueles que amam a vinda do Senhor vão ganhar galardão. Está escrito, amém, irmão? Você, amém, eu amo a vinda do Senhor. Vem Jesus, Maranata. Você está lá fingindo a beça. Por quê? Porque o ambiente, o convívio tem um poder. E você está falando a linguagem do todo, você só não está se tornando isso. Esse é o grande problema da igreja que não discipula. A gente não sabe se a pessoa é. Discipulando, a gente fala assim, não é. Pastor, tentei de tudo para esse irmão entender que sim, ele tem que prestar conta. Ele não quer, pastor. Ele quer viver de forma isolada. Tá tudo bem, querido. Ele só não pode dizer que é uma igreja com a gente. Ele pode vir para a reunião. Pode. Ele só não pode reclamar que a vida não esteja nele. Ele só não pode reclamar. Aí louvor hoje, não sei, cara, não sei. Eu gosto quando o Wagner canta. Não, irmão, é falta de vida. Você está desconectado do corpo. No corpo de Cristo não tem familiaradas. Lembra da mãozinha? Você não vê ninguém desgarrado vivendo, gente. Não vê. Não existe. Não tem. Todo mundo que está vivo, vocês são bobos, todo mundo que está vivo está conectado. Conexão igual a vida. O Senhor está dando sabedoria aos pais para corrigir. Ministério de louvor. Eu quero que você ore. E a partir desse tempo, olha aqui, nem que fosse eu, não deixe ninguém te alienar com um discursozinho de igreja para te usar para a instituição. Nós não temos o direito de reduzir a tua fé a serviço de uma instituição. Nós temos que questionar sim se você é igreja,
E nós temos que te ajudar, sim, a se vincular à igreja. E nós temos... Mas, pastor, eu já sou membro, eu estou aqui há 5 anos, pastor. O que você está falando? Eu estou te dizendo, meu irmão, que os 5 anos vindo a esse lugar não é convivendo com as pessoas que aqui estão. Não é interagindo, não é se conectando. Meu irmão, aí tem pessoas que falam assim, não, eu estou vendo aqui que tem muito problemático. Tu é tão curado, ajuda com a tua cura. A gente precisa da tua saúde. É isso! Você entendeu agora? Mas, pastor, aqui é tão bagunçado. Eu preciso da tua organização. Meu irmão! Teve uma arrumação aqui, a Mayra falou assim, eu posso arrumar um almoxarifado? Bagunçar com nós mesmos, arrumar. Foi lá, anotou, fez. Outro dia eu estava lá procurando um negócio, falei assim, meu Deus, a bagunça é tão boa às vezes. Foi quase que eu ligo para a Mayra. Falei, Mayra, onde está o negócio? Porque eu fiquei perdidão, já nem lembro mais o que é, senão eu ia perguntar hoje. Mas olha que legal, você pode olhar uma coisa caótica que você fala assim, cara, eu posso dar minha cara para isso. Talvez tenha um ministério, olha para mim, um ministério dentro do teu coração, e tu pensa assim, como que isso poderia servir uma pessoa? Gente, nossas psicólogas aí, crente também precisa aprender o poder da fala, ajuda a gente no discipulado, talvez, quem sabe, não fazer uma roda, lembra das rodas que a Mayra fazia aqui? O mundo também que está sem Cristo, é tanta coisa que a gente pode fazer que foge o cronograma de alguma coisa que tem que ser ali, ordinário. A Assembleia tem que aprovar. Nós agora estamos com o Ministério do Esporte. Favoráveis, façam um sinal. Propõe, apoio, façam um sinal. Todo mundo levanta a mão. Agora nós votamos, nós temos o Ministério do Esporte, graças a Deus. A construção desse relacionamento aqui é um ambiente que fica saudável. Casal que não está bem, olha aqui para mim, não tenha filhos. Escuta o teu pastor. Filho não conserta casamento. Filho até, às vezes, acelera o processo de divórcio. Para você ter um filho, você tem que ter ele num ambiente saudável. Não, o filho aumenta o laço entre o casal. Não aumenta. Agora vai ser alguém chorando de madrugada na hora que o pai está querendo namorar a mamãe. Vai atrapalhar. Filho atrapalha. Para um ambiente tóxico, filho afasta. Preste atenção aqui. Então, se a gente trouxer pessoas para viver no Espírito, num ambiente que está cheio de doença, a gente vai pegar a nossa doença e vai plantar em alguém que talvez podia só amar Jesus. Tem igreja que eu fico assim, meu Deus do céu, Senhor, ensina para mim o poder do evangelismo, porque tem igreja que eu penso assim, gente ganha para Jesus, mas atrapalha na igreja, porque eles ganham para Jesus. Quando a pessoa chega no convite da igreja, ela fala assim, igreja não presta, pastor não presta. Aí a pessoa chega para a gente depois disso tudo. Aí eu que não presto agora, eu não tenho culpa de nada. Culpa de nada. Hoje, meu irmão, conserta a tua interação com o teu irmão. Você está faltoso e não é comigo, é com as pessoas que sentam à tua volta. Tem gente aqui que você nunca nem deu um oi, um aperto de mão, um olhar nos olhos, um falar, você está bem? Notei que você não veio domingo. É isso. É isso. Na prática, tem coisas mais essenciais, você tem que estar preocupado. Quem está fazendo faculdade, está no teu grupo, você tem que perguntar, como é que está? Você está bem? Faça pergunta, gente, sobre a vida dos outros. Eu não sou fofoqueiro. Não, você é uma pessoa interessada no outro. Eu tenho interesse em você. Se você não tem interesse em mim, está tudo bem. Doença está só em você. Eu tenho interesse em você. Continue interessado em te perguntar, em te ouvir. E te ouvir de verdade, né? Oi, como é que você está? Está tudo bem? Você entendeu? Vínculo. Vínculo. Você pode se pôr de pé e orar? Ore por nós. Fala para Deus. Deus, expulsa do nosso meio tudo aquilo que não era essencial, que se construiu e atrapalhou o nosso vínculo. Pode fazer essa oração?